Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia vier falando que é apóstolo de Cristo, apóstolo da igreja, é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Como sempre eu falo aqui, eu quero falar sobre o Evangelho da Graça, que é a misericórdia de Deus para todo aquele que nele crê, como a palavra de Deus já fala. Nós vemos por aí afora, no meio da cristandade, que a cristandade é a casa grande, onde habitam tanto o trigo quanto o joio, porquanto não dá para conhecer quem é quem. Mas há muitos que creem em Cristo Jesus como seu Salvador, mas não têm a certeza plena, com convicção em seu coração de que tem a salvação. E a palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida e não pode mais entrar em condenação. E Jesus Cristo, ele deixa bem claro que ele não pode perder um sequer. Então, a responsabilidade da salvação de quem se salvou e de cuidar, permanecer eles na salvação é de Cristo. O homem tem a sua responsabilidade, por vez que é qual? É crer em Jesus Cristo como sendo o seu Salvador. E realmente, se o homem não crê em Jesus, ele, como está escrito, ele já está condenado. Todavia, as pessoas entram em muita discussão que tem que se manter, que tem que fazer algo, o qual o apóstolo Paulo já vinha falando que era um evangelho anátema, que era um falso evangelho, ou seja, um evangelho por condicionamento. Ou seja, se você fizer para Deus, se você andar nas boas obras, se você, ou seja, dando uma participação para o homem, nem que seja mínima, mas dando participação para o homem. E a palavra de Deus deixa bem clara. Eu vou começar aqui lendo um trechinho aqui em João 5, a partir do versículo 21. Vamos ler aqui. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. Então, o Senhor Jesus Cristo vivifica a quem ele quer. E a gente entende que a gente está morto em nossos delitos e pecados. O morto não escuta, o morto não consegue fazer nada, porque ele está morto. Se não vier de cima, se não for vivificado por Deus, ele não tem como se atentar para o que Deus quer dele, que ele sirva a Deus e a seu Filho Jesus, ao qual o nosso Senhor e Salvador. Quando entendemos isso, é porque nós temos o Espírito Santo já habitando em nós e não podemos mais perder a salvação. O homem continua tendo responsabilidades, agora maiores, para andar nas obras, mas não são as obras que o salvam. Se um homem anda de uma maneira errônea, um salvo por Cristo, o verdadeiro salvo, que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, andar de maneira errônea, ele não perde a sua salvação, ele vai ser castigado, vai ser corrigido pelo Pai, como a Escritura diz. Em Hebreus 12 fala sobre isso, em 1 Coríntios 3 a gente vê nitidamente falando sobre quem não tem obras genuínas, obras verdadeiras. Todavia, o tal será salvo como que pelo fogo. A gente vê em 1 Coríntios 5, um irmão que estava em pecado moral gravíssimo com a sua madrasta, mas o apóstolo Paulo escreve que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.
E como eu sempre falo aqui, a Bíblia não pode entrar em contradição. Então, se alguém pegar e falar, não, mas essa pessoa está escrito que tem apóstata, que tal coisa. Sim, realmente a Bíblia fala sobre os apóstolos, mas um apóstata é aquele que nunca creu realmente em Cristo Jesus. Ele apenas professava ser cristão a todo tempo. Ele estava contando com as forças do seu braço, com o que ele fazia. Ele é filho de Caim. Esse apóstata é um filho de Caim que fez sacrifício para Deus, ofereceu sacrifício para Deus do suor do seu rosto, do seu trabalho, da sua lavoura. E Deus não se alegrou, não se atentou para o seu sacrifício, O que Deus queria não era aquilo. E o seu irmão Abel, que fez um sacrifício de sangue, esse agradou a Deus, o qual é representação que ele fez. Deus fez um sacrifício, matou um animal inocente para cobrir o homem, para cobrir Adão e a sua mulher Eva. E, ou seja, aquilo já remetia ao que é o sacrifício do inocente pelo pecador, que é Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, morreu por nossos pecados. Ou seja, ele morreu em nossos pecados. A gente consegue encontrar em João 3, o próprio Jesus mencionando uma passagem que ele se coloca no lugar do pecador, no lugar dos pecados do pecador, falando que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não entre em juízo, não entre em condenação, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A palavra de Deus é linda, é magnífica. O homem tem suas responsabilidades, sim. Enquanto ainda não é convertido, a responsabilidade dele é crer. Se ele não crê, ele já está condenado. Se ele crê, ele não está condenado, pois ele já passou da morte para a vida. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não pode entrar em contradição. Então, quando você escutar dizendo que a fé sem obras é morta, ela não está dizendo que está anulada a fé, anulou sua fé porque você não tem obra. Isso daí a gente fala que Jesus Cristo mentiu a respeito de que todos que creem nele têm a vida eterna, já têm a vida eterna, passaram da morte para a vida, e de maneira nenhuma ele pode perder nenhum. E ele ainda fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Como a Bíblia não pode entrar em contradição, é só você se atentar e ver se ele está falando realmente de salvação. E nós conseguimos ver nitidamente que ele está falando de um bom testemunho. Se um irmão vê outro irmão, ou seja, são dois irmãos ali, e ele pegar e cerrar o estômago vendo o seu irmão passando necessidade e falar, vai em paz, de que aproveita a fé desse irmão? Ou seja, o testemunho, eu não vou querer dizer que aquele irmão é o mesmo testemunho. Igualmente, se alguém anda como um mundano, de qualquer maneira, dizendo ser cristão, eu nem devo saudar, nem devo saudar. A palavra de Deus me ensina assim. Mas em nenhum momento diz que a pessoa vai perder a salvação, não. A pessoa, se ela crê realmente em Cristo Jesus e anda errado, Deus é Pai bom, e o Pai bom corrige o filho que ama. Se a pessoa está errada e você já orientou a pessoa, beleza, deixa por conta do Pai. Agora nós devemos se atentar para continuar a obra de Deus, que é o Evangelho. Tem que fazer obra, tem que evangelizar. Muitas das vezes as pessoas não entendem. As obras de Deus que Ele preparou para nós andarmos não são as obras que nós queremos fazer, porque nem todos somos iguais. Todos somos membros do corpo de Deus, do corpo de Cristo, mas nem todos somos mão, nem todos somos boca, nem todos
somos ouvido, nem todos somos olhos, nem todos somos pernas, ou seja, cada um vai fazer a sua obra conforme a parte que Deus encaminhar essa pessoa. Muitas das vezes a pessoa não evangeliza ninguém, a pessoa não sai, a pessoa não faz coisa. Muitas das vezes a pessoa não faz caridade, você não vê a pessoa fazendo obra de caridade, e realmente você não tem que ver as obras da pessoa, mas se a pessoa faz ou não é entre ela e Deus. Mas as obras de fazer, muitas vezes a gente não vê a obra de uma pessoa e a pessoa tem mais obras mais grandiosas do que as nossas que aparecem. Não é porque eu pego, levo o evangelho que eu tenho obra. Não tenho obra. As obras são de Deus. Deus preparou para que nós andássemos nelas. Muitas das vezes, aqueles que estão em casas, nas casas deles, e a gente não vê, esses estão numa obra muito maior, porque eles estão com o joelho no chão, orando o tempo todo para que o evangelho possa sair e possa chegar no ouvido, chegar no coração de pessoas que ainda não conhecem o evangelho ou que ainda não creram. Mas, todavia, um salvo por Cristo, ele não perde salvação. Porque se ele perdesse a salvação, seria o mesmo que falar que Jesus Cristo é um fraco, que ele fala que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum. Ou seja, se a vontade do Pai é que ele não perca nenhum, ele nunca falhou em nada e ele não vai falhar. Assim como ele falou com o Pai, quando ele orou pelos discípulos, ele falou: Pai, nenhum dos que tu me deste eu perdi, somente o filho da perdição. Ou seja, só vão se perder aqueles que têm que se perder, que são joio, que estão no meio do trigo, que estão no meio dos cristãos verdadeiros. A cristandade é a casa grande, aonde o trigo e o joio estão juntos. Ou seja, nós não sabemos quem verdadeiramente é trigo ou joio. Mas eu tenho certeza que eu sou trigo. E assim deve ser você. Você deve ter a certeza da salvação da sua alma. Eu não posso ter certeza da sua salvação. Quem tem a certeza da sua salvação é você para com Deus somente. Porque quando você tem essa certeza, ninguém pode tomar isso. É crer na palavra de Jesus Cristo. Ele fala que todo que vai até ele, de maneira nenhuma, de modo algum, irá se perder. Ele o lançará fora. Ele é a palavra dele contra qualquer coisa. Não tem como um verdadeiro cristão, por mais que ele se desvie do caminho, se desviou, vai perder a salvação. Não. Se ele é filho, se ele é ovelha, Deus deixa as 99 no deserto e vai lá e busca. Nem que o Senhor tenha que tirar a vida dele aqui terrena, a vida material, mas ele nunca se perderá, porque a palavra de Deus deixa bem claro quanto a isso. A gente vê as passagens deixando bem claro que quem é de Cristo não pode perder a salvação. E muitas vezes, muitos ficam irritados quando escutam: uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a palavra de Deus, ela é mais preciosa que tudo. Não tem quem possa anular uma palavra de Deus. Assim o apóstolo Paulo coloca lá em Gálatas que como um testamento de ele fala que como um testamento de homem, ninguém pode acrescentar ou tirar alguma coisa. Imagina o testamento do nosso Senhor, ao qual Deus Pai preparou para a gente. Ou seja, o testamento é o seguinte: quem crê em Jesus não entra em condenação. Aí, ponto final, acabou. E se alguém falar alguma coisa assim, tenha certeza no seu coração que Jesus já salvou, e tente andar nas boas obras. Se esforce, sim, se esforce, mas não para poder manter a salvação ou para ter salvação, mas porque você é filho, e um filho deve andar nas boas obras a qual Deus Pai já preparou de antemão para que nós andássemos nela. E se andarmos de uma maneira errada, ele irá sim nos corrigir
nos açoitar e até mesmo, se for preciso, cortar o nosso testemunho aqui nessa terra através da morte, mas morte física, a morte da nossa carne, porque a carne para nada aproveita. Ou seja, Deus quer a integridade do nosso espírito, da nossa alma, somente. E uma pessoa salva por Cristo Jesus, ela já não peca em seu espírito, porque o seu espírito não pode mais pecar, não entra mais, entendeu? Ele já pagou por todos os nossos pecados. É simples assim. Somente creia em Jesus Cristo. Ande sim nas boas obras, mas para poder perder a salvação, para poder garantir a salvação, para poder não perder, não. Mas porque você é filho. É somente isso. Porque Deus Pai se alegra do filho que anda nos seus preceitos, que anda na sua doutrina, que faz conforme as suas ordens. Ou seja, é porque você é filho, você deve fazer o mesmo, mas não deve fazer as coisas para poder se salvar ou para poder ser filho, porque não tem como se tornar filho por obediência, por obras ou por qualquer outra coisa, mas somente pela fé no Filho de Deus, ao qual morreu por todo aquele que nele crê. Amém.